Então, irmãos, a palavra de hoje está lá em João capítulo 6. João capítulo 6, abram seus celulares, né? Hoje a gente não diga mais abra suas Bíblias, abram seus celulares. Clique em Bíblia Online e vai lá em João capítulo 6. Eu vou começar ali do versículo 27 para dar uma introdução para vocês, até para vocês entenderem o que está acontecendo nesse momento em João 6. Para quem é novo na fé, quem está há pouco tempo na fé, já ouviu várias pregações com relação a isso, mas talvez nunca nesse panorama assim, de mostrar passo a passo o que estava acontecendo. Então acho sempre bacana a gente poder fazer uma introdução para estar mostrando para os mais novos, até para a gente se equiparar em altura de entendimento, o que está acontecendo no capítulo 6. Vou relembrar a todos vocês o que está acontecendo. Jesus chega à beira da praia. Quando ele chega à beira da praia, tem mais ou menos 5.000 pessoas esperando por Jesus. Quando ele chega na beira da praia, a primeira coisa que ele pensa é subir em cima do monte e fica sentado lá em cima do monte. Fica em cima do monte e analisa toda a situação. E o mais interessante é que a gente tem que olhar para a vida de Jesus e tirar exemplo para a nossa vida todos os dias. Mas são pequenas atitudes de Jesus que fazem a grande diferença. Quando Jesus chega acima do monte, ele olha o número de pessoas, ele já sabe o que tem que fazer, porque ele é Deus. Mas ele analisa a situação. E é isso a primeira coisa que Deus quer nos falar nessa noite. Quando nós temos algum desafio, algo para fazer, Deus nos fala: espera um pouco. Sobe até um lugar alto que possas ver a situação, analisa a situação e aí sim, eu vou operar o que eu preciso operar através da tua vida. Então muitas vezes a gente faz as coisas meio sem muita paciência, às vezes descabeçado, e acabamos tendo o quê? Frustrações, né? Acabamos frustrando, mas Jesus perfeito, ele faz tudo perfeito. Então ele sobe ao monte, ele olha a situação, vê 5.000 pessoas, e a primeira coisa que ele pergunta lá no capítulo 6, ele chega para um dos discípulos, e eu posso estar enganado, mas não estou enganado, é Filipe, e ele olha para Filipe e fala: onde compraremos pão para esse povo? E Filipe, primeira coisa que Filipe para e pensa, né? Vamos dar uma olhada no dinheiro e ver quanto de dinheiro a gente tem para alimentar esse povo todo aí. E Jesus fala: então tá, imagina Jesus olhando para Filipe: então tá, Filipe, vai lá, homem, vê o que tu pode fazer com o dinheiro que a gente tem. Filipe olha para o dinheiro e vê que ele tem um número X de dinheiro junto com eles, e vê que talvez poderia ser possível comprar pão pelo menos para uma parte das pessoas, mas seria impossível alimentar todo aquele povo. E aí, o restante da história talvez vocês todos conheçam, né? Jesus Cristo pega quantos pães? Pede para uma criança num cesto e pede quantos pães? 5 pães e 2 peixes. E aí o resto vocês conhecem? Jesus Cristo dá graças, levanta o pão e, dando graças, diz a todos: comam a todos, né? E nesse momento há uma multiplicação de pães e peixes, e a Bíblia diz que há tantos pães e peixes que até sobram, né? Quando Jesus Cristo faz, ele faz por completo. Quando Jesus Cristo faz um milagre, ele faz um milagre completo na nossa vida. E mais uma vez Jesus Cristo está lá operando um milagre na vida das pessoas. Mas desde o começo, quando ele começa a alimentar o povo, ele já está querendo ensinar, porque tudo que Jesus Cristo faz é ensinar. Se a gente está aqui hoje na igreja é para aprender. A gente não está aqui na igreja para encher o nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser. Nós estamos aqui para aprender. Porque a Bíblia diz que nós constantemente somos provados a ser a imagem e semelhança de Jesus. Se estamos aqui hoje na igreja, é para aperfeiçoar isso, Júnior. É para aperfeiçoar essa aparência de Jesus, Luísa. Quando nós olhamos no espelho todos os dias, a gente ainda consegue ver a nossa imagem, né? Perfeitos seremos quando olharmos no espelho e veremos só a imagem de Jesus. Talvez nunca seja possível até o dia da glória de Deus, mas eu quero lutar todos os dias para chegar a essa perfeição. Eu sei que eu sou tão imperfeito, tão pecador, e só Deus sabe dos meus pecados. Mas todos os dias eu vou me olhar no espelho buscando a imagem de Jesus. Então Jesus está lá alimentando o povo e já ensinando algo para eles. Quando ele alimenta todo o povo e é a caída do dia, Jesus Cristo já pregou, já está cansado, porque naquele momento ele era Deus e ao mesmo tempo era homem, se cansava e se fadigava igual a todos nós aqui, né? Chegamos ao sábado quase todos detonados, né? Não sei para vocês, mas para mim essa semana foi mais tranquila porque eu estou de férias, mas ultimamente tem sido bem difícil. E
E é sobre isso que eu quero falar hoje também. Então Jesus, ele acabando o dia, ele olha para os discípulos e diz o que para os discípulos? Peguem o barco e vão para o outro lado do mar. E os discípulos sobem no barco e vão para o outro lado do mar, obedecendo o mestre. E o que Jesus Cristo faz? A Bíblia diz que ele sobe, espera mais um pouco, ora, e o que Jesus faz? Vai até os discípulos, né? E ele vai como atrás dos discípulos? Alguém quer dar um palpite? Jesus Cristo estava num barco, os discípulos também. Jesus Cristo manda os discípulos atravessarem o mar de barco e fica do outro lado da margem. Qual que é a única solução que Jesus Cristo tem? Ou ele entra no barco e vai até eles, ou ele faz como é mais fácil para ele, né? Sobe no mar e caminha sobre as águas. Então Jesus Cristo sobe no mar, caminha sobre as águas, vai até os discípulos, e essa é mais uma cena que todos conhecem. Existem duas cenas do caminhar sobre as águas, né? Existe aquela cena quando Jesus Cristo, perante ao barco, chama Pedro, Pedro vai, vacilando na sua fé, quase se afoga. Jesus Cristo puxa ele pela mão e fala: homem de pouca fé. E tem essa segunda vez que Jesus Cristo sobe no mar de novo, caminha sobre as águas, e quando eles começam a ficar atemorizados, eles dizem: opa, peraí, acho que agora a gente já lembra quem é esse daí. A gente já passou por esse teste antes. A primeira vez a gente teve medo, Pedro vacilou, mas agora a gente sabe que é o mestre. A Bíblia diz que ele entra no barco e atravessa com eles para o outro lado. Quando eles chegam no outro lado, já passou a madrugada, já passou a noite e já está começando a amanhecer. Quando começa a amanhecer, o povo que tinha sido alimentado e tinha dormido do outro lado do mar, percebe que o barco de Jesus está ali, mas ninguém mais está ali. Né? Eles não entendem, né? Eles não sabem que Jesus Cristo caminhou sobre as águas. Olha o barco de Jesus, Jesus Cristo não está aqui, os discípulos já foram embora. O que o povo faz? Entra no barco, nos barcos, né? E vão para a outra margem. Ao chegar na outra margem do mar, é que começa a nossa pregação. É quando Jesus Cristo, perante o povo Jesus Cristo, o povo vem e fala o seguinte para Jesus, capítulo 6, versículo 27. Vamos começar do 26. Bom, vamos começar do 22 para a gente caminhar junto nessa leitura, amém? No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele, e seus discípulos tendo estado partidos sós. Então foi aquilo que eu disse para vocês. O povo acorda, olha o barquinho e vê que Jesus Cristo não está ali, nem os discípulos. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vos me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhei não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a sua vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou no seu selo. Dirigiram-se a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinais fazeis para que vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce dos céus e dá a vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Amém? Então, a situação era essa. Jesus Cristo atravessa para o outro lado, e a primeira coisa que as pessoas perguntam
para ele é como você chegou até aqui, Senhor. E Jesus, ele está triste, porque as pessoas não estavam buscando Jesus porque ele tinha feito do outro lado. Porque eles acordam e nós, normalmente, quando vamos dormir, nós nos alimentamos, certo? Quando nós acordamos, normalmente a gente está com fome, né? E foi exatamente o que aconteceu com o povo. Quando eles atravessaram para o outro lado do mar, em direção a Cafarnaum, eles não estavam correndo atrás de Jesus porque Jesus tinha algo de milagroso a fazer na vida deles. Eles estavam atrás de Jesus para Jesus alimentar eles de novo. Eles estavam com fome e novamente estavam correndo atrás daquele que fazia pães. Jesus, né? O multiplicador de pães. E essa é a pergunta que eu tenho para fazer para a igreja hoje pela primeira vez. Por que você tem perseguido Jesus? O que tem feito você seguir Jesus e correr atrás dele? Você está procurando Jesus apenas para ele alimentar a sua vida? Ou para ele ser o pão de todos os dias na tua vida? A primeira pergunta que Deus faz a nós nessa noite foi a mesma que Deus fez na noite passada para mim dentro de casa. Você tem corrido atrás de mim por quê? Para que eu não deixe faltar nada na tua casa e na tua vida, no teu casamento, na tua família? Ou tu corre atrás de mim para que eu sustente a tua vida vivendo por ti? Essa é uma pergunta que eu faço para os jovens nessa noite. Gostaria que a igreja estivesse lotada, mas Deus escolheu esses para estar aqui nessa noite. O mais difícil é que muitas vezes a gente corre atrás de realizações profissionais, realizações pessoais. A gente quer o melhor carro, a gente quer a melhor casa, a gente quer ter um belo casamento, a gente quer ter uma bela casa, a gente quer ter boas roupas, a gente quer ter boas viagens durante a vida. Mas é desse pão que Jesus Cristo repreende o povo. Vocês têm buscado o pão errado. Vocês têm buscado o pão que alimenta o ser de vocês. Mas Jesus Cristo, ele dá a própria resposta. Ele diz: esse pão que vocês devem comer e devem buscar todos os dias é o pão que jamais fará com que vocês sintam fome novamente. Esse pão se chama Jesus Cristo. No Antigo Testamento, há a tipificação da vida de Jesus na vida do povo do Egito. A Bíblia diz que todos os dias, quando o povo acordava no deserto, pastora, todos os dias, existia a provisão de Deus na vida daquele povo. O pão estava ao lado de cada um que acordava. É a tipificação da presença de Jesus na vida daquele povo também. Porque quando Deus criou os céus e a terra, Jesus Cristo e o Espírito Santo já estavam ao lado do Pai. E quando o povo estava no Egito, Jesus Cristo e o Espírito Santo estavam ao lado do Pai. Quando o pão caía todos os dias pela manhã, era a presença do próprio Jesus todos os dias de manhã no arraial de Israel. Deus não deixou faltar nunca nada para o seu povo. O problema é que o povo sempre quis algo que fartasse a sua vida pessoal, a sua vida financeira, a sua vida conjugal, e esquecia de olhar para aquele pão que vinha todos os dias. Algo que Deus prometeu todos os dias para a nossa vida é que a presença dele nunca vai se acabar. Todos os dias, quando nós acordarmos, a misericórdia do Senhor estará se renovando em nossas vidas, igreja. Acordamos às vezes para que... E as primeiras coisas que a gente fala muitas vezes é: Senhor, abençoa meu dia, que meu dia seja produtivo, que as vendas dê tudo certo lá na empresa, ou que vá tudo bem no meu comércio, ou que eu seja promovido, ou quem sabe o Senhor toca o coração do meu chefe para que ele me dê uma promoção rápido, porque eu sou servo de Deus, então eu mereço uma promoção. Não. A primeira coisa que nós temos que fazer todos os dias quando acordarmos e olharmos para o lado da nossa cabeceira: Senhor, obrigado pelo maná que é a tua presença em minha vida. A igreja não pode se esquecer disso nunca. As igrejas têm se perdido, os ministérios têm acabado, o ruído destruído, muitas pessoas falando na televisão, mas o maná, que é aquela presença de Deus, a gente percebe que eles não têm mais degustado na vida deles. Eles têm buscado tudo menos o maná, que é a provisão de Deus. Uma coisa que é comum para todos na vida, é fome e sede. Eu posso ser o Bill Gates, ou eu posso ser a pessoa mais miserável desse mundo. Algo que acontece comigo todos os dias, quando eu acordo e quando eu vou dormir, é fome e sede. E Jesus Cristo, ele por várias vezes na palavra, ele diz: eu sou a água da vida e eu sou o pão da vida.
aquele que comer e beber desse pão e dessa água jamais terá sede e fome. O que você tem se alimentado na sua vida? O que você tem colocado no lugar de Jesus no momento certo da refeição? O que você tem gostado na sua vida? Eu pergunto para jovens, alguns casados, outros que estão namorando, outros que estão começando a namorar agora. E a pergunta que Deus faz para nós nessa noite: do que nós temos nos alimentado? Qual é a comida que a gente tem comido? Muitos especialistas, nutricionistas, nutrólogos dizem que aquilo que comemos é o reflexo daquilo que somos. E a pergunta que eu faço para vocês também é: o que nós temos comido e o que somos hoje? Será que se o meu familiar que não tem Jesus ainda na sua vida, não aceitou Jesus, o meu colega do trabalho, aquela pessoa que senta comigo na faculdade, no colégio, será que essa pessoa consegue olhar para mim e ver que eu tenho uma alimentação diferente da dela? Ou será que quando eu estou no meio de todo mundo eu sou igual a todo mundo? Há algo em Jesus Cristo que nada nesse mundo pode suprir. Jesus Cristo é o único que alimenta por completo. Jesus Cristo é o único que alimenta aquela área da tua vida que está em aberto ainda. Jesus Cristo é o único que é aquele que consegue suprir as tuas necessidades, sejam emocionais, sejam financeiras, sejam conjugais, sejam familiar. O amor que muitas vezes você não tem do seu pai e da sua mãe. O amor que muitas vezes você não tem de quem você mais ama. Você só vai encontrar em Jesus. É o único que vai te fartar todos os dias dessa presença. O amor de Jesus é o único que nunca vai faltar. O amor de Jesus é o único que nunca vai te enjoar. O amor de Jesus é o único que nunca vai te engordar. Pelo contrário, Jesus Cristo sempre vai te deixar na medida certa. E olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. O povo olhando para Jesus. Eu escrevi um monte de coisa e até agora não olhei uma vez para o papel, mas amém. Versículo 32, ele diz o seguinte: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Qual tem sido a nossa oração? A Bíblia nos ensina que há uma oração que Jesus Cristo mesmo ensinou, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando nós oramos, quantas vezes nós pensamos em pão como alimento? Acho que todas as vezes, né? Você sabia que quando Jesus Cristo fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele está falando dele mesmo? Senhor, que quando eles repetirem essa oração, é como se eles estivessem: Senhor, estejam conosco todos os dias pela manhã. Pai, não deixa faltar a tua presença em nossas vidas. Jesus Cristo é o único alimento que jamais faltará na sua vida, Júnior. Jesus Cristo é o único alimento que te fortalece verdadeiramente para enfrentar os problemas da sua vida. E quando ele diz no versículo 35 que é, de fato, o versículo chave para essa palavra, Jesus Cristo declarou-lhes, pois, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Se somos imagem e semelhança de Jesus, se somos pequenos cristãos, qual é a maior missão desses jovens para esse mundo de hoje? Levar esse pão todos os dias. Nós temos que chegar na sexta-feira cansados e sobrecarregados, não pelo nosso trabalho, mas sim por levar esse pão a todos que estão ao nosso redor. Nós temos que nos fadigar por pregar a palavra de Deus, levando esse pão a quem mais precisa. Nós vemos pessoas necessitadas aos nossos lados. Nós vemos pessoas carentes desse pão, pessoas que necessitam dessa alimentação. Nós temos a alimentação e devemos, por obrigação, entregar essa alimentação para as pessoas. Que Jesus Cristo possa nos alimentar nessa noite com a sua presença. Que nós possamos entender que Jesus Cristo é o único alimento que nós precisamos. Não substitua o alimento que é Jesus da sua vida por nada. Nada vale
a substituição da presença de Jesus. As vontades carnais são muitas, irmãos. E eu digo isso pela minha vida. As mesmas lutas e dificuldades que os homens e mulheres que estão aqui nessa noite passam, eu passo também. Passamos por atribulações, ataques de Satanás, tentações, convites, mas nós temos que lembrar qual é o alimento que temos colocado para dentro de nossas vidas. Quando sentimos dúvidas de alguma coisa, dobrem os seus joelhos e orem a Deus, porque a oração, ela tem efeito, sim. Quando nós não sabemos o que fazer, o melhor remédio é dobrar os joelhos e clamar ao Senhor: Senhor, eu não consigo sozinho. Jesus Cristo, quando estava sendo perseguido perto da sua morte, ele dobrou os joelhos e falou: Senhor, não me deixe só. Eu não consigo sozinho, meu Pai. Ele, sendo Deus e sendo homem, sentiu as mesmas dores que nós sentimos todos os dias. Se você tem essa palavra na sua casa e ela está guardada no seu coração, ela é o suficiente para passar por todas as lutas e dificuldades da nossa vida. Que possamos pedir o pão diário certo para as nossas vidas. Que começamos a fazer a oração certa. Um grande pregador chamado Charles Spurgeon um dia disse: se achamos difícil orarmos de joelho no nosso quarto com Deus, será mais difícil orarmos aqui na frente, no púlpito de frente para a igreja. Sempre será mais difícil olhando para os irmãos, porque nós vemos as dificuldades, as lutas e olhamos para nós mesmos. No quarto somos só eu e Deus. O quarto de joelhos dobrados é eu, Deus e Deus. Que nós possamos pedir o alimento certo nas nossas orações. Com a presença de Jesus, ninguém poderá abalar a igreja. A Bíblia diz que com a presença de Deus, Satanás não poderá abalar as portas da igreja jamais. A gente dará frutos quando começarmos a comer e multiplicar o pão certo que nós temos na nossa vida. Que nessa noite a gente possa refletir essa palavra. E lembrar que nós temos o pão e a água que o mundo tanto deseja. Gente, as pessoas se entregam para as drogas, as pessoas se entregam para doutrinas loucas, por religiões totalmente desviadas do propósito de Deus, porque não foram apresentados ao pão e à água certa. Tem comido pão velho, tem comido bebida adulterada. Nós somos os responsáveis por levar isso às pessoas. Nós não podemos nos cansar de levar o pão todos os dias e água todos os dias para aquelas pessoas que precisam. Jesus Cristo fez questão de mostrar isso na sua vida quando esteve na terra. Quando ele esteve junto com a mulher samaritana, você já deve ter ouvido essa palavra por centenas de vezes. A Bíblia nos traz uma cena que para muitos era impossível de acontecer, né? Por dois motivos principais. Uma, que uma mulher samaritana está no poço, isso você já conhece. Para aqueles que não conhecem, uma mulher samaritana está no poço tirando água. Jesus Cristo chega até ela e pede que a mulher dê água para ela, né? E a cena estranha que muita gente, os judeus, arrancam os cabelos, né? Os dois motivos são que um homem está falando sozinho com a mulher, isso é inadmissível para a religião judaica. E segunda coisa, é um judeu falando com a samaritana. Então, tem dois grandes motivos, né? Para os judeus rasgarem a roupa e puxarem os cabelos. Mas Jesus Cristo, ele quebra todos esses paradigmas. Jesus Cristo, ele quebra todas as dificuldades morais que a sociedade impõe para a nossa vida. Muitas vezes as pessoas dizem: você não pode fazer isso, mas diante de Deus você pode fazer sim. Pregar a palavra de Deus é nosso dever. E Jesus Cristo, mesmo descumprindo a lei dos judeus, mesmo descumprindo uma lei religiosa, uma lei moral da sociedade daquela época, ele foi até aquela mulher e disse para a mulher: mulher, me dá de beber. Primeira coisa que ela olha para ele e fala: como você, judeu, e eu sendo mulher, venha falar comigo. Jesus Cristo, imagina que Jesus Cristo, pastora, fecha os olhos e balança a cabeça e fala: mulher, se você soubesse quem eu sou. E a Bíblia diz que naquele momento, quando Jesus Cristo fala: se me deres de beber, eu te darei a água da vida e jamais tornará a ter sede. A Bíblia diz que naquele exato momento se formou a missionária mais rápida do mundo. Ela não precisou de mais nada para confirmar a fé dela. A Bíblia diz que no exato momento que Jesus Cristo fala isso para ela, pastora, ela dá as costas, corre para a cidade e já começa a pregar. Gente, um homem veio pregar aqui para mim, eu estava
contou a minha vida, porque não sei se vocês lembram, aí Jesus Cristo começa a falar da vida dela, ó. Você já foi casado várias vezes, e esse marido que está casado com você hoje não é seu marido. E Jesus Cristo começa a mostrar para ela quem ele é, e fala que se tu beberes dessa água, você jamais tornarás a ter sede. De que fonte nós temos bebida nessa água? Porque se nós bebemos a água certa, e nós temos bebido a água certa, a reação que nós temos que ter ao beber a água certa é sair correndo pregando o evangelho. Porque não sei que magia espiritual maravilhosa que tinha naquela água que ela bebeu, que no momento que ela bebeu, ela saiu correndo para a cidade e começou a pregar. E a Bíblia diz que depois que ela pregou, pastora, os próprios apóstolos, que depois se tornaram apóstolos, mas os discípulos que estavam ao redor, não acreditavam que poderia ser possível uma mulher samaritana, ouvindo a palavra vinda de Jesus Cristo, correr. Uma mulher que acabou de ouvir a palavra tinha mais fé do que os próprios discípulos e apóstolos que andavam com Jesus. A palavra de Deus diz que ela correu até a cidade, pregou para uma multidão, e quando Jesus Cristo se deu por si, tinha uma multidão correndo atrás dele junto com ela. A missionária mais rápida que o Senhor já formou. Que nós possamos ser esses missionários que Jesus forma todos os dias. Que essa palavra venha falar ao nosso coração. Que o Senhor, com o seu Espírito que consola e nos conduz à nossa vida, possa nos mostrar qual é o caminho certo. Nós temos a água e o pão certo nas nossas mãos, irmãos. Nós não podemos deixá-lo de lado. A Bíblia diz que todos que guardavam o maná, quando olhavam para o maná novamente, ele estava apodrecido, né? Porque Deus queria ensinar para o povo: não guarda aquilo que é provisão minha. Aquilo que é provisão minha vai vir pela fé. Quando tu esperar pela manhã, ela vai chegar. Tu não precisa guardar. Por isso que a Bíblia diz: não andeis ansiosos com nada, com o que há de beber, comer e vestir. Não andeis ansiosos com isso. Que sobre isso está a minha mão estendida para suprir todas as necessidades. Daí a Bíblia diz: olhem para os lírios do campo, lindos, maravilhosos. Quem foi que o vestiu? Foi Deus. E eles não adoram a Deus. Olhem as aves do céu, lindas, frondosas, com suas asas coloridas. Quem foi que vestiu? Deus. E eles não adoram Deus. E por que é que nós temos andado ansiosos com todas essas coisas? Às vezes você está num trabalho que você não queria estar, mas Deus está fazendo a obra naquele lugar. Muitas vezes você pode reclamar: Deus, eu queria um trabalho melhor. Deus, olha para mim, sou teu filho. Deus, tentando achar motivos que façam com que você brilhe de uma forma diferente para Deus, e Ele olhe para ti e fala: olha, esse brilha mais, eu vou escolher ele. Não, irmãos, a Bíblia diz que Deus não faz acepção. Tu pode dizer que há uns sim, outros não, mas nesse momento Deus espera a nossa fidelidade. Aquele que permanecer fiel até o final será abençoado. A Bíblia diz mais: aquele que permanecer fiel até o final receberá a coroa da vida. Amém? Vamos orar a Deus.